Boa noite, minha amiga Fernanda. Um feliz ano novo pra você, pra sua família. Uma boa noite e um feliz ano novo também para quem tá nos assistindo aqui no YouTube e quem tá nos acompanhando na rádio, ouvindo a nossa voz aí e acompanhando as notícias do futebol. Uma boa noite, um feliz ano novo pro meu amigo Thiago também, que tá aqui na mesa. Olha, é como você falou, o trabalho não para, virou o ano. Só que essa do Paul Fernandes, o acerto já tava concretizado desde antes do fim do Campeonato Brasileiro, como a gente havia trazido aqui no programa. Mas meia-noite? 1º de janeiro de 2025, só deu tempo de virar o ano. Tava engatilhado. Era tudo que o torcedor queria, era um presente desse. Começando, pra confirmar, né? Aquilo que era especulação. Exatamente. Não só pra confirmar aquilo que era especulação, como também pra confirmar o fato do Fortaleza estar subindo, elevando o patamar. O Fortaleza começa 2025 mostrando que as contratações têm um nível diferente dos anos anteriores. Começa logo com o Paul Fernandes, ex-Boca, titular do Boca, que fique claro, tá? E um Paul Fernandes que também tinha propostas de outros clubes, inclusive do São Paulo, um dos maiores clubes do país. Então não é uma contratação... Não é uma coisinha. Não é uma contratação meia boca, é uma contratação com C maiúsculo, certo? É um reforço com R maiúsculo. Então, é um jogador que chega para ser titular, principalmente nesse momento em que o Hércules deixou o Fortaleza. Então, o Paul Fernandes deve vestir aí a camisa de titular do Fortaleza, a camisa, seja lá qual o número for que ele vai vestir no Fortaleza, ele vai vestir a camisa e deve ser titular durante toda essa temporada. Um jogador que era capitão do Boca Juniors. Então, além do reforço técnico, também é um reforço fora das quatro linhas. Então, baita reforço e mostra que o Fortaleza está em outro patamar, outro nível, diferente dos anos anteriores. Ainda falando de contratação, o Fortaleza sempre surpreendendo. O do Paul Fernandes todo mundo já sabia, tava só esperando confirmar, mas aí do absoluto nada me sai com uma contratação de... nós temos aqui jogando no Fortaleza só argentinos, né? E me vem agora um colombiano. Dylan Borreiro, né? Só o Dylan Borreiro. Exatamente. O Dylan Borreiro, ele é um jogador que surgiu como uma grande promessa do futebol colombiano, só que até o momento ele não conseguiu no profissional ser o que estavam esperando dele, né? A gente sabe também que tem muitos fatores que levam a isso, digamos que essa forma que o cara não consegue colocar em campo aquilo que colocava na base, né? Não consegue ter a expectativa. Exatamente, né? Não consegue suprir as expectativas. Perfeito. Essa é a palavra que eu tava buscando. Então, assim, o Dylan Borreiro, ele subiu como uma grande promessa aí do futebol colombiano, foi contratado pelo Atlético Mineiro a peso de ouro, não conseguiu desempenhar aqui no futebol brasileiro, no Atlético Mineiro, aquilo também que se esperava. Apesar disso, esteve no elenco que foi campeão brasileiro, naquele elenco do time do Atlético Mineiro que foi bastante vitorioso, inclusive jogando com o próprio Caleb, que tá no Fortaleza, né? É um reencontro aí com o Caleb do Atlético agora no Fortaleza. E ele foi pro futebol dos Estados Unidos, jogar lá no New England Revolution, time dos Estados Unidos. E lá ele foi bem, mas apesar de ter ido bem no New England, ele não renovou o contrato com o time norte-americano e ele chega ao Fortaleza a custo zero. Uma coisa que é muito legal da gente colocar é que todas as contratações do Fortaleza até o momento são de jogadores a custo zero, certo? O Dylan Borreiro, por exemplo, vai chegar com 70% dos direitos econômicos dele ligados ao Fortaleza nessa negociação. Então, assim, o Fortaleza tá pensando bem no mercado, bons nomes, jogadores com bom potencial e que o Fortaleza não tá gastando nem um centavo por isso. Todos eles vêm a custo zero, o Fortaleza não tá desembolsando nenhum valor para nenhuma equipe, né? Então o Fortaleza está fazendo aí uma boa negociação de mercado, né? E para além disso, em paralelo a isso, o Fortaleza está ganhando dinheiro com as vendas. Por exemplo, a do Hércules foi uma baita de uma venda que o Fortaleza vai ganhar um baita de um dinheiro nessa negociação. Então, o Fortaleza aí muito bem no mercado. E além do Dylan Borreiro, nós temos uma outra situação do Fortaleza, que é a permanência do Kusevich.
O que acontece? Tá um imbróglio aí, né? Isso. Só que é o que acontece. A negociação entre Fortaleza e Coritiba tá bem encaminhada. O Kusevich vem pro Fortaleza, o Bruno Melo fica no Coritiba e o Kusevich fica no Fortaleza, né? E essa negociação, o Fortaleza vai pagar ali a diferença das duas multas, digamos assim, né? O valor da multa do Kusevich e o valor da multa do Bruno Melo. E o Kusevich, ele tem propostas em mãos. Surgiu também o interesse do Grêmio recentemente, a pedido do técnico Gustavo Quinteiros, novo técnico do Grêmio, mas o Kusevich está tendencioso a ficar no Fortaleza. Pra ele é mais prático, né, também? Primeiro que ele vai receber um aumento salarial, certo? Segundo, ele também gosta da ideia de permanecer no Fortaleza, tendo em vista que ele é uma das peças fundamentais do Vojvoda. Ele tem recebido muitas oportunidades, tem sido titular no time do Fortaleza, né? Então, assim, além disso, ele também considera ficar porque ele se adaptou bem à cidade, se adaptou bem ao clube. Então, a tendência é que ele fique no Fortaleza e ele recusa essa proposta do Grêmio, deixe pra lá. Mais uma vez, reforçando aqui o patamar do Fortaleza, mais uma vez. Porque a gente sabe que há anos atrás, há cerca de 20 anos atrás, por exemplo, se o Grêmio aparecesse com uma proposta, o jogador iria embora, era uma coisa quase certa, né, no nosso futebol. E aí o Kusevich não, o Kusevich vai ficar também para a temporada, então o Fortaleza está aí muito, muito bem no mercado. Agora falando de Ceará, rapidamente, porque o Ceará hoje ele firmou a renovação do lateral direito Rafael Ramos e também do goleiro Bruno Ferreira. O Rafael Ramos assina com o Ceará por 2 temporadas, né? Ele fica aí por mais 2 temporadas. Ele que tinha contrato com o Corinthians, chegou emprestado ao Ceará, mas esse vínculo com o Corinthians chegou ao fim e agora ele fica em definitivo no Ceará por mais 2 temporadas. O Rafael Ramos, que ganhou espaço principalmente com a chegada do técnico Léo Condé, ele disputou no ano passado, de 2024, 31 jogos com a camisa do Ceará, marcou um gol e deu 2 assistências. E o Bruno Ferreira, ele assina um vínculo por mais um ano, assina até o final desse ano de 2025. Com a camisa do Ceará, ele disputou 36 jogos e ganhou a posição após a lesão do goleiro Richard. Ele fica no Ceará por mais essa temporada e vai disputar a posição agora com o Fernando Miguel, que retorna de lesão, e também com o Kehler, recém-contratado. Perfeito. Por hoje é só? Por hoje é só. Perfeito, depois a gente volta amanhã com mais informações. Mais informações do futebol.